Mas eu me lembro, desde garoto, desde a adolescência, de ver a maioria dos pregadores dizendo: você tem que crer, tem que acreditar, use sua fé. Mas a maioria não me explicava direito nem o que era fé e como a fé funciona. A gente muitas vezes presumia que todo mundo deve saber o que é exercer fé. Mas muitas vezes, em termos práticos, você vai conversar com gente até hoje, com anos de caminhada, e às vezes ele não entende direito. Outro dia eu abordei falei: meu amigo, por que você ora fazendo tanta careta? Cara de fé, pastor, cara de fé. Eu falei: como é que é? Existe uma cara de fé agora? Agora, a gente imagina e cria coisas que às vezes nem bíblicas são, por falta da instrução, daquilo que já está claramente revelado nas Escrituras. Então o que eu quero compartilhar com você hoje, para mim é um dos princípios mais esclarecedores sobre o funcionamento da fé. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Outro dia um falou para mim: ele é Jesus, tipo, ele vai vencer o mundo, nós não. Eu falei: olha, mas o apóstolo João diz lá em 1 de João, capítulo 5, verso 4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, não apenas Jesus pôde vencer, mas cada um de nós que nascemos de Deus, que fomos regenerados, que vivenciamos o novo nascimento, também podemos vencer o mundo. E o recurso para vencermos é o quê? A nossa fé. Agora, se Jesus usa a expressão que é para ter bom ânimo, e o mesmo João que registrou isso lá na frente, está dizendo que o que vence é a fé, não dá para desconectar a reação do ânimo com o funcionamento da fé. É aqui que eu quero começar chamando a sua atenção. Essa é a razão pela qual Deus, antes de dizer eu sou o seu Salvador, Ele diz as circunstâncias que Ele ia passar. Mas antes de dizer o que ia passar, prometendo salvar, Ele também diz: não tem necessidade de ter medo, porque quando passar, você não está sozinho ou abandonado. Eu estou com você. E não estarei presente apenas para fiscalizar. Estarei lá para oferecer ajuda. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, basicamente, o que eu percebo ao olhar essas declarações bíblicas é que a fé, ela tem dois estágios bem distintos. O primeiro estágio da fé diz respeito ao que acontece dentro de nós, do lado de dentro. O segundo, que será inevitavelmente um desdobramento, um efeito colateral do primeiro, diz respeito ao que vai acontecer do lado de fora nas circunstâncias. A fé, ela não começa produzindo resultado do lado de fora nas circunstâncias, sem primeiro produzir resultado do lado de dentro, na maneira como nós lidamos, né, com as questões interiores. Então, para mim isso fica bem claro quando a ênfase de Deus começa aqui justamente no não temas. Daqui a pouco nós vamos perceber como isso é repetido, como isso é enfatizado ao longo das Escrituras. Eu tenho dito isso repetidas vezes ao longo da minha vida. Onde a fé entra, o medo tem que sair. Mas a verdade é que onde o medo entra, normalmente a fé está saindo. Os dois não são compatíveis. Eles não dividem o mesmo ambiente. Mateus capítulo 14, começa no verso 22 com uma frase incomum. Não é algo corriqueiro nos evangelhos, nem no relato do comportamento dos discípulos de Jesus, ou da forma de Jesus agir. O verso 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A NVI traduziu que Jesus insistiu. A tradução brasileira diz que Jesus obrigou os seus discípulos. A Nova Almeida atualizada apenas usou a expressão fez com que os discípulos entrassem. Cada uma delas tem dado um tom diferente para uma expressão que, na verdade, precisa ser devidamente observada. Essa palavra, aqui traduzida como compeliu, no original grego, ela significa forçar, empurrar para, obrigar. Ainda acrescenta-se ao ato de obrigar pela força, por ameaças, ou mesmo por força de contrato, petição ou outros meios. Jesus literalmente teve que obrigar os seus discípulos a entrar no barco. Ele não apenas deu uma ordem, ele forçou. Por que Jesus só obrigar? Porque houve resistência por parte dos seus discípulos. Agora, não é o perfil dos discípulos resistir a uma direção de Jesus, Jesus tem que se impor. Por que é que eles não queriam entrar naquele barco que Jesus os obrigou?
Quando você lê a continuidade do texto, você descobre que eles enfrentaram uma tempestade. E uma tempestade não aparece de um minuto para outro sem dar prenúncios de que está chegando. Alguns desses discípulos eram pescadores experientes. Conheciam as tempestades do chamado Mar da Galileia, que apesar de ter ganho na época o título de mar, é um lago, é uma grande porção de água doce. E de repente, Jesus está dizendo para aquela turma, entra no barco e depois vou encontrar com vocês. A turma olha e diz, o senhor não vai não? Vou não. O verso 23 diz assim, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ou seja, Jesus bota os discípulos no barco e diz, mas eu não vou com vocês, estou indo orar. A turma olha aquela tempestade, diz, o senhor não vai não? Não. Eu imagino alguns se olhando, tipo, é agora que ele se livra de nós. E eles não queriam, Jesus teve que obrigá-los. Mas a verdade é que a fé nunca começa mudando as circunstâncias. Ela começa operando do lado de dentro. É só depois que você vence os seus temores, que a fé vai abrir o segundo estágio e funcionar do lado de fora. Pedro teve que lidar com medo quando andou, teve que lidar com medo que iria abortar o sobrenatural, mas quando resolveu aquilo, o Senhor simplesmente diz, agora vamos para o próximo estágio da fé. A adversidade simplesmente cessou. E quando encontrei ele, falei, e aí meu querido, tudo bem? Você já percebeu que às vezes a gente pergunta tudo bem só por hábito, você nem quer ouvir a resposta. Ou não está esperando que a pessoa vai responder. Ele, glória a Deus, pastor, tudo bem. E está tão empolgado, falei, aquela situação resolveu? Ainda não, mas é só uma questão de tempo. Aquele problema está com os dias contados. E você via a linguagem daquele cara, ele estava na fornalha, mas ele já tinha apagado a força do fogo. Alguma coisa tinha sido resolvida do lado de dentro. O primeiro estágio da fé estava funcionando. E eu sabia, eu fiquei esperando o que não demorou para acontecer. O segundo estágio funcionou depois, mudando as circunstâncias. Sabe, ao que eu e você precisamos de fato entender e compreender, é que a fé ela se firma na palavra de Deus. Eu quero encerrar compartilhando, quando morava em Irati, onde plantamos a primeira das comunidades Alcance, antes de vir para Curitiba, eu lembro de quando recebi a visita do pastor Fabiano, que hoje está à frente da comunidade Alcance em Juazeiro, na Bahia. Ele ainda não pastoreava, não estava à frente de uma igreja, vinha num processo de discipulado à distância. Ele falou, gostaria de passar um tempo com o senhor aí. Entrei num acordo com a minha esposa aqui e quero aproveitar um período de férias que eu tenho. Poderia passar umas 2 semanas aí contigo? Eu falei, vem para cá. Eu lembro do dia que ele chegou, era um domingo à noite. Nós saímos do culto, fomos buscá-lo na rodoviária. E eu lembro que minha primeira pergunta para ele foi, você já jantou? Ele falou, sim, pastor. Antes da viagem, já comi, já me alimentei. Eu falei, minha segunda pergunta para você, qual foi o maior jejum que você já fez? Ele, maior jejum? Como assim? Eu falei, o jejum mais longo. Ele falou, eu já jejuei um dia. Tem jejum maior do que isso? Eu falei, tem. Ou se tem. Eu falei, já que você veio para querer aprender, ser treinado, você já vai entrar no modo hard. A partir de amanhã, você entra comigo em 3 dias de jejum. Que bom que você já comeu hoje. O que eu não falei para ele é que eu não tinha comida para dar para ele em casa. O camarada veio se hospedar numa casa que não tinha comida. E o negócio estava tão tenso, gente, que realmente não tinha comida. Eu falei para Kelly, eu vou jejuar, porque meu maior desafio não é a comida. É uma conta que depois do 3º dia de jejum eu tenho que pagar. Era uma conta do ministério. Nós tínhamos na época uma revista que a gente bancava a impressão, bancava o correio, mandava estudo de graça para as pessoas e dependia de milagre para pagar. E eu estava diante de um desafio. E eu falei para Kelly, eu vou jejuar. Você aproveita a hora do almoço, visita os irmãos, talvez alguns da nossa equipe, dá de comer para as crianças, nem que seja uma vez por dia vocês, eu vou para o jejum. E o Fabiano não está sabendo de nada, mas no 3º dia em casa, que ele já estava mais à vontade, eu acho que ele começou a fazer planos para quebrar o jejum. E eu lembro do momento que ele foi e abriu a geladeira. Quando ele abriu, eu lembro até hoje do grito, com o sotaque peculiar do Fabiano. Pastor, essa geladeira está virada num coco. Eu falei, o quê? Num coco. Eu falei, o coco entendi, não entendi a analogia. Só tem água dentro. Branco e água, é um coco. Eu falei, qual é o problema? Ele falou, o que é que nós vamos comer na hora que terminar o jejum? Já estava planejando o encerramento. Falei, amigo, daqui a pouco nós pegamos a estrada para Curitiba, eu vou pregar num culto. Queira Deus que eles nos dê comida lá, né? Para a gente não ir para o 4º dia de jejum.
Mas ele, ainda inquieto, deu uma olhada, abriu uma porta, um armário do outro, falou: pastor, parece que está meio sem comida aqui. Falei: aham. Esse é um dos motivos que nós estamos jejuando, filho. Nós não temos nem como quebrar o jejum se Deus não fizer um milagre. Aí ele: meu Deus. Eu falei: cara, mas tudo que você me ouve contar à distância, você vai poder viver junto comigo, ser uma testemunha em loco. Eu estou tão feliz que você está aqui. Aí nós viemos, pregamos na igreja. Eu lembro que no final ele falou: pastor, pelo amor de Deus, qual o valor da conta que você vai pagar amanhã? Eu falei: 5.000 e tantos reais. Era 5.000 uns quebradinhos. Aí ele falou assim: me deixa contar o que vendeu de livro. Eu falei: você que está com o envelope aí, fica à vontade. Aí ele contou, ele disse: Senhor da glória. Eu falei: o que foi? Ele falou: é muito pouco. Te deram alguma oferta? Eu falei: alguém me deu esse envelope, dá uma olhada aqui. Somando a venda do envelope, tinha 580 reais, alguma coisa assim. Ele disse: pastor do céu, nós malemar batemos 10% da meta. Eu falei: Fabiano, essa é a beleza da coisa. É você não deixar a circunstância te assustar. Eu falei: você é novo nisso, mas você vai enfrentar desafios na vida. Eu falei: eu estou exercitando meus músculos de fé faz tempo. Eu falei: eu não sei o que Deus vai fazer, porque normalmente Ele é de uma criatividade que não faz sempre igual. Mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Quando nós chegamos, o baiano dizia para mim: não consigo dormir, eu estou preocupado. Eu falei: pega uma carona na minha fé. Eu falei: apesar que eu também não sei se eu consigo dormir, porque eu estou empolgado, como é que vai ser dessa vez? Mas o dia seguinte, o telefone tocou, logo pela manhã, e ele me viu atender uma ligação. Era uma pessoa de outro país que estava no Brasil, e ela me ligou e falou: pastor, me perdoe fazer essa ligação, e não quero parecer, intruso, mas Deus me mandou fazer uma oferta para o senhor. Eu não tenho dúvida, porque Deus me falou exatamente os centavos do valor que eu preciso dar. O valor inteiro é todo quebrado, até os centavos. Eu lembro que nessa ocasião eu só falei assim: com que banco você trabalha? Não tinha Pix e TED naquela época. Transferência entre bancos era complicado. Então quem vivia de fé já deixava conta em todos os bancos abertos, para não ter dificuldade. Falei: que banco você trabalha? Banco tal. Falei: anota aí, agência e conta corrente. Ele falou: ótimo, vou fazer uma transferência. Falei: olha, eu podia olhar o extrato, descobri depois, mas você me deixou curioso quando disse que Deus falou todos os números quebrados e os centavos. Você se incomoda de me falar o valor? Ele falou: não, pastor. E ele me falou, eu peguei, anotei o papel. Quando desligou o telefone, chamei o Fabiano, falei: baiano, vem cá, está vendo esse número aqui? Alguém disse que vai fazer uma transferência agora. Falei: soma com o valor de ontem. Ele pegou e somou. Falei: agora pega esse boleto e vê. Eram exatamente os centavos, o valor exato em cada número, quebradinho até os centavos do boleto que a gente tinha que pagar. O baiano falou: pastor, ainda estamos sem comida. Falei: criatura, isso aqui não é uma provisão restrita, é uma mensagem. É Deus dizendo: isso não é coincidência, isso não é acidente, eu estou cuidando de você. Falei: feio, mais difícil, a conta mais alta, eu acho que nós vamos ficar sem comer? E eu lembro dele dizendo: pastor, como o senhor consegue essa tranquilidade? Falei: agora. O desespero que eu vivia no início, tu não tem noção. Mas algo que eu já aprendi: o desespero não resolve, só piora. A fé resolve. Você tem que tomar uma decisão. Quem está entendendo? Se você deixar as circunstâncias prevalecerem, você vai perder. Mas se você escolher prevalecer, Deus, o reino de Deus vai ganhar.